Olá pessoal, tudo bem? Pois é, quem fala aqui com vocês de novo é Yara Miranda aqui no canal Comunique. E olha, como vocês estão vendo, o vídeo hoje é bem artesanal. A ideia é justamente trazer para cá, para o nosso canal, convidados que eu conheci ao longo da vida. São colegas da faculdade, são ex-alunos, é gente que mora aqui no Brasil, gente que mora em outras partes do mundo e que vão contar pra gente um pouquinho das suas próprias experiências com a aprendizagem de uma língua estrangeira. Hoje eu apresento para vocês tanto o André, que fala com a gente diretamente da Alemanha, e também a Camila, que fala daqui mesmo, de Belo Horizonte. E a gente traz eles aqui pra gente ouvir um pouquinho da experiência deles aprendendo um idioma, que é exatamente sobre o que a gente tem conversado nos últimos dias. Então, da teoria para a prática, vamos conversar com quem já viveu isso, de perspectivas diferentes, aprendendo línguas diferentes, em lugares diferentes, e ver daí, claro, o que a gente pode aprender com eles. Então, vocês ficam agora com o André e com a Camila. Oi pessoal, meu nome é Andrea. Eu nasci na Alemanha e cresci aqui na Alemanha. Minha mãe é brasileira, do Rio Grande do Sul. Meu pai é italiano, mas cresceu e nasceu no Peru. Portanto, eu aprendi na minha vida 5 línguas até agora e vamos ver o que traz ainda mais. As dificuldades que eu tive em aprender as línguas nem foram tanto gramática ou vocabulário, mas era realmente entender como me expressar de acordo com a língua. Tipo, cada língua tem um certo jeito de ser usada. Se eu falo alguma coisa em português, eu não posso traduzir literalmente para o inglês, por exemplo. Essas foram as minhas dificuldades de aprender uma língua. E, bom, a primeira língua que eu realmente estudei foi o inglês, porque as outras línguas eu basicamente só imitei. O português eu aprendi imitando minha mãe, o espanhol e italiano imitando meu pai. O alemão, meus pais literalmente me jogaram na escolinha sem falar uma palavra em alemão, então eu imitei todo mundo lá. E no inglês, como ela não é uma língua romana, assim tive dificuldade de entender como escrever de acordo com o som da língua, né? Porque não é que eles falam cada palavra, cada letra de uma palavra como o alemão, por exemplo. Né, o TH soa diferente. E foram mais ou menos isso que eu posso dizer. Espero ter ajudado e contribuído para esse canal. A Yara, topzera, ela foi minha professora de português lá em BH, quando eu fiz o meu intercâmbio. UFMG for life. Oi gente, então, eu vou falar um pouco sobre a minha estratégia para aprender espanhol. Eu hoje aprendo outra língua estrangeira também, mas eu vou falar especificamente hoje do espanhol, tá certo? A estratégia inicial que eu utilizei foi ler rótulos de produtos da Palmolive em espanhol, para eu praticar minha compreensão escrita e ver como é que tava. No cursinho, quando eu estava me preparando para a universidade, eu complementava a sala de aula lendo contos em espanhol também, para eu ver como é que funcionava a língua, ampliar o meu repertório, né, de vocabulário e praticar a compreensão escrita também. Na graduação, eu continuava com a leitura dos contos e de outros textos, mas também eu assistia a muitos documentários em espanhol, muitos. Então eu praticava a minha compreensão oral também. Né? E dentro da sala de aula eu utilizava a estratégia de anotar, né, os sucessos e os insucessos dos meus colegas também e fazia um pequeno relatório. E aí eu corrigia o que eu tinha que corrigir e adotava, né, o que eles tinham acertado também, pegava tudo isso pra mim. Eu também atualmente eu escuto muito podcast também, procuro sempre ler algum livro literário em espanhol para eu manter a língua desenferrujada, né, essa aprendizagem desenferrujada, então eu faço isso constantemente. E eu acho, na minha opinião, não existe um método específico para aprender. Eu acho que as pessoas combinam diferentes estratégias para elas poderem desenvolver diferentes habilidades comunicativas que elas têm. Não tem um método que, você vai ficar fluente nisso. Porque depende também das apropriações que você faz, de diferentes estratégias para você construir aí seu percurso de aprendizagem, na minha opinião. E eu acho que o maior desafio que uma pessoa tem para poder aprender uma língua estrangeira é desenvolver a produção oral, porque a timidez, às vezes, a emoção impede a gente de falar em espanhol ou em qualquer outra língua adicional, pela minha experiência.
Bom, pessoal, é muito bom ver um pouquinho aí da experiência do André, que eu conheci aqui no Brasil, quando ele veio fazer intercâmbio aqui. É interessante observar um pouco do que a gente falou na própria experiência dele. Então, se a gente parar para pensar, né, como que as relações dele, tanto familiares quanto a relação na escola com a língua alemã, a relação com a língua portuguesa, com a mãe dele e a relação aí do italiano e do espanhol com o pai. Tudo isso com certeza vai ter impacto na nossa aprendizagem. E também da Camila, né, que traz aí, a Camila também é professora de língua estrangeira e teve experiência também estudando espanhol tanto no Brasil quanto fora. E observar que coisas simples do nosso dia a dia, como ler um rótulo, né, ou acionar coisas que a gente tem aqui ao nosso redor, né? Se eu não tenho oportunidade de viajar para um outro país, eu posso escutar uma música daquele país, assistir um filme, ler um rótulo, né? Como a Camila disse. E assim a gente vai aprendendo. Bom, me fala um pouquinho sobre você, como que é a sua experiência na aprendizagem de língua. Escreve aqui nos comentários e a gente comenta aí também nos próximos vídeos. E claro, nas próximas semanas a gente traz mais depoimentos de outras pessoas do Brasil e de outras partes do mundo aprendendo idiomas. Pra gente ver aí na prática também como foi a experiência delas. E aí, você me acompanha? Até mais, e você já sabe, não tem segredo. Se você tem uma boa ideia, comunique. Até mais!